Convido a Santa e Amada Congregação para a leitura no Salmo 94. Leremos os versos de 1 a 3 e o verso 19. Salmo 94. Salmo 94, 1 a 3. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? E o verso 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. E quero convidar também a Santa e Amada Igreja para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Leremos a partir do verso 11. Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Quero convidar, até aqui só, irmãos, quero convidar os irmãos para uma breve oração. Oremos. Pai grandioso, eterno e santo, neste momento, Deus, que estamos cultuando a Ti, estamos diante da Tua Santíssima Palavra, mais uma vez lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e clamamos a Ti, Deus, rogamos a Ti, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Eu clamo a Ti, Deus, que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua. Tudo que seja falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. E que eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, aquele que reina fora e dentro de cada um de nós. Às vezes todos nós temos a tendência de olhar muito para fora, para coisas, para situações, para as pessoas, e poucas vezes dirigimos o nosso olhar para nós mesmos. De onde vêm meus conflitos? Deveríamos nos perguntar às vezes.
Ficamos na janela da alma, olhando com tanta atenção para fora, que nem reparamos como estamos por dentro. No Salmo 94, verso 19, que nós lemos, o salmista diz: nos muito cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Se nós olharmos este salmo aqui, esse salmo ele lembra muito o 77 que eu falei recentemente com os irmãos, onde há uma progressão no salmista, né? Quando ele demonstra estar enganado por alguma coisa e depois ele percebe que o problema está dentro dele mesmo. No Salmo 77 ele fala: a minha alma se recusa a ser consolada. Depois ele fala: não há, Deus ele não deixou de ser benigno, nem propício. O que está acontecendo comigo é a minha própria aflição que está me fazendo pensar isso. E este salmista aqui, do Salmo 94, ele parece da mesma coisa. Ele começa o salmo com palavras bem fortes, pedindo vingança. Deus das vinganças resplandece. E segue apontando as ações dos perversos e as suas impiedades. E ele fala: até quando, perverso? Até quando? Deus da vingança se move. E ele então parece que ele está olhando muito para fora, e tudo que ele está vendo para fora é a impiedade dos homens, as perversões, as injustiças, aqueles que o magoam, os males que as pessoas causam a ele. Ele está olhando muito para essas coisas. Quando de repente ele tem também, como no Salmo 77, ele tem um lampejo de clareza, de estado de consciência. E ele chega ao ponto de falar aqui o verso 19: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Um pouco antes, ele vai dizer, no verso 11 ele diz: o Senhor conhece os pensamentos dos homens, sabe que são pensamentos vãos. Deus sabe, o homem não sabe. Então dentro do homem, os cuidados ficam se multiplicando dentro dele, e ele fica se alimentando com vários pensamentos vãos, que ele não sabe que são pensamentos vãos, mas aquilo está fazendo ele sofrer, porque ele considera aqueles pensamentos verdade absoluta. Então ele está olhando para fora, ele está vendo as perversidades e os males que lhe causam, e ele está pedindo vingança a Deus, e ele está obcecado por aquilo, e aquilo está atormentando a vida dele, quando de repente ele fala: olha, Deus sabe que existem muitos pensamentos no homem, mas esses pensamentos são vãos. Deus sabe disso, nós não sabemos. Nós só sabemos disto porque Deus revela essas coisas na sua Escritura, porque nós simplesmente não saberíamos, e nós seríamos vítimas desses muito cuidados que dentro de nós se multiplicam constantemente. E aí então parece que houve um despertar, para si próprio, pois de fato os pensamentos do homem são pensamentos vãos e enganosos. Enganoso é o seu coração. E então começa a perceber que os cuidados estão se multiplicando dentro dele. E a origem desses cuidados são pensamentos vãos que ele mesmo está produzindo dentro de si mesmo. Que motivo o homem teria para se assustar com as circunstâncias, se ele crê e serve um Deus que governa todo mundo, todas as circunstâncias? O grande problema dele é a mente dele próprio. E aí então, esses cuidados que se multiplicam dentro de nós, são a causa da maioria das nossas decepções e frustrações. Geramos em nós mesmos medo e insegurança, geramos isso na nossa mente. Criamos expectativas de que pessoas ou coisas nos farão felizes, e a ansiedade ela vai aumentando e gerando angústias, até chegar ao ponto de nos lançar no poço das depressões.
Esquecemos preceitos importantes revelados nas Escrituras, como lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não precisamos deixar que se multipliquem os cuidados em nosso íntimo, se temos o Rei do Universo governando todas as coisas e cuidando de nós, o Deus da providência. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aí que está fundamentada a minha fé e todas as demandas da minha vida. Esquecemos também que devemos esperar no Senhor. A questão é, nós vemos, isso aqui eu apliquei num outro sermão também uma vez. Eu vejo muitas pessoas falando, estou esperando no Senhor. Mas pessoas que nem cultuam. As pessoas não estão nem cultuando, as pessoas não estão estudando as Escrituras, as pessoas não estão servindo a Deus, as pessoas não estão se preocupando com seus irmãos que estão em sua volta. É como se eles não existissem. Ela só vê ele domingo de manhã, depois nem sabe o que está acontecendo com eles. Essas pessoas falam assim, estou esperando no Senhor. Irmãos, eu vou dizer, não está esperando no Senhor, está apenas esperando, mas não está esperando no Senhor. Pode estar esperando a bênção do Senhor, pode estar esperando a solução que Deus dê, pode estar esperando que Deus resolva algum problema, mas não está esperando no Senhor. Aquele que está esperando no Senhor é aquele que continua a sua peregrinação, é aquele que preserva, é aquele que vai ser salvo, aquele que perseverar até o fim, é este que será salvo, aquele que continua servindo a Deus e adorando a Deus, este é o que está esperando no Senhor. Então, nós vemos que o esperar do Senhor é o se esvaziar de si mesmo e se dedicar a servi-lo, se alimentar de sua palavra, enquanto espera o que quer ou o que precisa. Esperar no Senhor não tem a ver com o que você vai ganhar no final da espera, mas tem a ver com o que você vai se tornar enquanto espera. E é por isso, esse é o objetivo de Deus, nos transformar de glória em glória. Lá em Isaías capítulo 40, verso 31 diz, sobre os que esperam no Senhor, mas aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças como as águias, renovarão suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que espera no Senhor está sendo tratado pelo Senhor. O que espera pelo Senhor é muito diferente daquele que só espera. Mesmo que aquele que só espera nos seus cuidados internos e nos seus pensamentos vãos, acha que está esperando no Senhor. Mas o que espera realmente no Senhor é esse que está descrito aqui no Isaías 40, verso 1. Onde Deus vai renovar as forças, onde ele vai correr e não vai se cansar, onde ele vai subir como asas, como águia, onde as coisas de fato estarão acontecendo, porque ele esvaziou a sua vida, tomou sua cruz e seguiu a Cristo. Então, mesmo ele passando aquela dificuldade, ele continua servindo a Cristo. Ele espera, está perturbado porque quer uma solução. Mas enquanto essa solução não vem, ele serve a Cristo, ele continua seus afazeres cotidianos da vida cristã. Ele continua orando pela sua igreja, orando pelos seus irmãos, preocupado com as coisas de Deus, tentando ajudar a igreja a levar o Evangelho a mais pessoas. Ele continua servindo a Cristo, enquanto espera. E aí, o que vai acontecer com ele, enquanto ele espera, é que suas forças vão se renovar, ele vai correr, não vai se cansar, vai subir com asas como a águia, etc. Tudo o que está descrito aqui. Ao passo que aquele que os seus pensamentos vãos o leva a achar que ele está esperando no Senhor, ele está apenas esperando.
E aí provavelmente vai se frustrar, e provavelmente os seus cuidados vão se aumentando dentro dele mesmo, porque quem está governando ele não é o Senhor. Quem está governando ele é o seu próprio intelecto, é o que ele acha, a sua experiência de vida, a sua vivência e tudo mais. Esperar no Senhor é uma coisa, se não for no Senhor, está só esperando. Mas o que espera no Senhor, enquanto espera, vai crescer e crescer muito, e se tornar de fato uma pessoa bem-aventurada. Enquanto esperamos, nos tornamos melhores e mais fortes. Mas a espera que exige que Deus faça exatamente o que queremos e como achamos que deve ser, não é esperar no Senhor. E isso vai nos fazer aumentar os cuidados e exigências dentro de nós mesmos. Entenda, esses cuidados e exigências que criamos no nosso interior jamais serão consolados se não esperarmos no Senhor. Isso porque Deus é o Pai de todas as consolações. Recentemente lemos aqui para os irmãos 2 Coríntios 1:3. Portanto, que diz que Deus é o Pai de todas as consolações. Portanto, nenhuma consolação há sem que Deus mova, aquele que governa todo mundo e que nós nos movemos nele. Nenhuma consolação haverá sem que Deus mova essa consolação. Qual a diferença se cristão e ímpio morrem? Qual a diferença entre ambos no momento da morte ou no final da vida? O cristão, ele é consolado e tratado por Deus, o ímpio não. O ímpio é entregue aos seus terrores, aos seus pensamentos, aos seus medos, às suas inseguranças, às suas falsas crenças, ao que for. Alguém disse certa vez que o único que estará no céu e que não foi tratado por Deus na hora da morte é o próprio Cristo, porque foi que morreu como um pecador, mesmo sem ter pecado. Sobre ele estavam os pecados da sua igreja, de todos nós, né? Então ele fala, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi tratado por Deus ali. É o único que estará no céu, que não foi tratado. Estevão estava sendo apedrejado, passando uma situação de violência, os homens apedrejando ele, e Deus tratando ele. A palavra diz que ele viu o céu, viu o trono de Deus e Cristo do lado. Ele sendo consolado no momento que ele estava sofrendo, aos nossos olhos ele estava sofrendo muito, uma violência. Mas ele estava sendo tratado e consolado por Deus, não estava abandonado. Então, quando nós não esperamos em Deus, nós estamos à mercê dos nossos pensamentos vãos. Quando nós esperamos em Deus, de fato nós somos consolados, porque Deus é o Pai de todas as consolações. Então não existe consolação que não tenha sua origem no Pai de todas as consolações, a saber, Deus. Por isso que o salmista diz que nos cuidados que dentro de mim se multiplicam, ele encontrou a salvação quando ele percebeu, ele encontrou a solução quando ele percebeu que os pensamentos dos homens são vãos. Então ele fala, né? No verso 11, os pensamentos dos homens são vãos. No verso 19, ele diz, nos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as suas consolações me alegram a alma. Ele parou aquela obsessão de olhar os de fora, os perversos, os maus, que ele pedia vingança, e aqueles que estavam afrontando. Ele parou com toda aquela obsessão e encontrou o consolo de Deus dentro dele. Nesse Deus, nós nos movemos nele. Se estamos respirando porque estamos nele, nos movendo. Ímpios também, todos. Nós nos movemos nele, certo? Quando o homem morre, o corpo do homem vai para o pó, que é formado do pó. O espírito volta para Deus que o deu. E Deus vai destinar aquele espírito. Céu ou inferno. Isso compete a Deus. É Deus que vai determinar. É Deus que vai decidir. É Deus que vai julgar, né? Mas Ele nos mostra na sua palavra qual vai ser a sentença. Para os que estão em Cristo, céu. Para os que não estão, inferno. Para os que esperam no Senhor, consolo. Para os que não esperam no Senhor, apenas uma espera em pensamentos vãos. Assim que, a exemplo de Cristo, que se esvaziou da glória de ser Deus, esvaziemo-nos também dos excessos de cuidado que a nossa mente e o nosso coração criam, e esperemos no Senhor.
Enquanto isso, lembre-se do Salmo 50, verso 15, que diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Essa promessa é segura para todos aqueles que esperam no Senhor. Esses cuidados que dentro de nós se multiplicam, foi o que aconteceu na mente do filho pródigo. Desejos, expectativas, curiosidades acabaram gerando nele cuidados sobre si mesmo, que se multiplicaram. E então ele foi assim, tão despreparado do desejo para a ação. Exigiu o que julgou que era seu direito. Exigiu do pai aquilo que ele julgava que era seu direito. Não, me dá a minha herança, porque eu quero ir embora. Ele estava totalmente despreparado, fundamentado nos seus pensamentos vãos. E partiu da casa do pai. Ele não sabia que se afastar do pai era também manter uma tenebrosa distância de toda a consolação. Ele não sabia que ele estava fundamentado em pensamentos vãos. Estava abrindo mão das consolações que futuramente ele iria precisar, mas que talvez ele pensasse que nunca ia precisar delas. Uma vez que o Pai é o Deus de toda consolação, ele se distanciou da fonte que poderia consolá-lo a alma um dia. Mas ele estava seguro de si mesmo. Agora ele tinha toda a herança, então ele ia conhecer Roma, capital, ele ia conhecer a literatura grega, os poetas e os filósofos, ele iria conhecer as mulheres egípcias, as mulheres de Tessalônica, que eram consideradas mulheres lindíssimas. Agora ele estava seguro dele mesmo. Ele não precisava de consolação agora. E por que não? Porque ele estava mergulhado nos seus pensamentos vãos. Então ele pensou que a sua liberdade, sua autossuficiência, fundamentada em sua parte da herança, e a possibilidade de viver prazerosamente, fossem suficientes para lhe garantir alegria e realização. Tendo recebido a sua herança, partiu para um país muito distante. Distante aqui, irmãos, significa distância do Pai. A distância aqui, ela significa esquecimento de Deus. Ele se apoiou tanto na herança que ele tinha, que ele se esqueceu do seu pai. Pessoas assim, normalmente, se esquecem de Deus. Elas continuam se movendo em Deus, mas elas sequer sabem disso, porque elas estão com seus pensamentos vãos, e elas simplesmente se esquecem de Deus. Então, ele se esqueceu do seu pai, que lhe provia casa e bens, dissipou a herança vivendo dissolutamente. Ele não queria ser do tipo que espera no Senhor, mas queria seus prazeres imediatamente, mas não contava com a dinâmica da vida. O verso 14 do texto de Lucas 15 que nós lemos diz que sobreveio àquele país grande fome. Resumindo a situação deste pobre rapaz: gastou e não ajuntou, desperdiçou o que tinha e não adquiriu o que não tinha, perdeu a sua herança para as meretrizes. O mundo fora da casa do Pai é assim: te oferece prazeres, mas tira o que é teu. Ele te oferece muitos prazeres, mas ele tira a sua paz, ele tira a sua confiança e ele tira o consolo que só pode vir de Deus. Chegou ao ponto onde a palavra diz: ao que tem lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Chegou a este ponto. Ele era contado agora como que nada tinha, e cuidando de porcos para sobreviver, desejava comer o que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Até que a semelhança do salmista que observou: o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são pensamentos vãos. Salmo 94, verso 11. O verso 17 de Lucas 15 diz que este jovem caiu em si. Eis aqui a conversão, irmãos. A conversão é isto: quando a pessoa cai em si e vê quão miserável ela é, quão insensata ela é, que loucura ela está fazendo se esquecendo de Deus.
Quando a pessoa cai em si, momento de lampejo, de entender espiritualmente, quando seus olhos espirituais abrem. No caso dele, quando ele estava desejando comer a comida dos porcos. Aquele jovem que saiu da casa do pai, cheio de si mesmo e todo poderoso, agora estava desejando comer comida de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, de repente, ele cai em si. E ele percebe, olha, os pensamentos que eu tive foram pensamentos vãos. E eu cometi uma loucura. Abandonei a casa da providência. Abandonei a casa do meu pai. Então, ele recuperou a sobriedade. Refletiu como é a vida na casa do pai. Reconheceu a sua indignidade e miséria. E tomou uma decisão sensata. Não sou digno de ser chamado filho, mas quero ser um dos trabalhadores do meu pai. Vou servir o meu pai. Quem sabe ele me aceita de volta. Não como filho, porque não mereço. Mas quem sabe ele me aceita como um dos seus trabalhadores. Não sei se você já caiu em si com relação a Cristo. Não sei se você em algum momento da sua vida você já caiu em si. E percebeu o quanto você precisa das consolações. E o quanto os nossos pensamentos são vãos e enganosos, né? Quando nós caímos em si, ou em nós mesmos, né? No momento de sensatez, diante de Deus, nós percebemos que Ele pagou o pecado que nós projetamos na nossa mente, e que Ele tem o alívio para os muitos cuidados que que vão aumentando dentro de nós mesmos. E nós falamos, voltarei para o meu pai. O pai de toda consolação, de longe o avistou e de braços abertos o recebeu. Essa é a mensagem bíblica. Para todo aquele que o buscar em espírito e em verdade, ele se fará achar. Olha que coisa linda. Nós não iríamos conseguir achá-lo, mas ele se fará achar para todos aqueles que o buscar. Observe bem o verso 20 de Lucas 15. Que diz assim: levantando-se foi para o seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Levantou daquela miséria que ele estava, daquele engano que ele estava, daquela opressão que ele mesmo estava colocando sobre ele. Levantou e foi para o seu pai. Observe bem esse versículo, nutra-se da grande misericórdia de Deus, que está abundante nesse versículo. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Apegue-se e deleite-se neste versículo. Creia nele e glorifique a Deus, o Deus de todas as consolações, por causa desse versículo. Porque Ele é a misericórdia, a mesma misericórdia de Deus sobre você e sobre mim. Essa misericórdia é Cristo. É Ele que faz o Pai avistar, ainda de longe, o Filho necessitado. É Cristo que faz isso. É Ele que promove o encontro daquele que estava perdido com o Pai Consolador. É Ele que corre com sua graça e alcança o ingrato pecador. É Ele que leva o Pai a compadecer-se daquele que um dia o abandonou, preferindo as meretrizes. É Ele que impulsiona os santos braços do Pai a receber e abraçar o Filho amado que havia se perdido um dia. E após a confissão da sua miséria, o pai lhe beija, veja o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai então começa a dar ordens a partir do verso 22 para frente. Agora, aquele filho do mundo mau, onde passava fome e ninguém lhe dava nada, volta ao afeto sincero de um pai de amor. Agora o filho pródigo passa pelo processo da aceitação do pai. O pai manda que lhe vistam, assim como Adão precisou de novas vestes,
E Cristo ordena as vestes da imortalidade anunciada no santo batismo em seu nome. O Pai veste aquele filho. O Pai ordena que lhe deem um anel, ou seja, o selo da santificação no Espírito Santo. Aquele erro de gastar toda a herança do Pai com as meretrizes, nunca mais será lançado no seu rosto. Foi perdoado, já não existe mais. E que lhe dê sandálias novas, já não andava mais descalço como os escravos. Naquela época, os escravos andavam descalços. Este homem estava descalço. Então o Pai lhe dá sandálias, já não andava mais descalço como os escravos, já não era mais escravo do pecado, agora tinha os pés formosos, daqueles que pregam as boas novas. E por fim, o Pai manda matar um novilho, o novilho cevado, que é o próprio Cristo, sacrificado por amor a este jovem pródigo, e que agora irá alimentá-lo com alimento que não permitirá jamais que ele volte a ter fome. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, comamos e nos regozijemos neste alimento eterno e eficaz, pois estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados. A Deus toda a glória. Amém.